Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar o nosso podcast Fonte de Saúde falando sobre um suplemento incrível que é a creatina na prática clínica. E com uma convidada super especial, que é a Juliana, nutricionista. E Ju, pra gente começar assim, fazer uma introdução com o pessoal. O que é a creatina? Me conta. Primeiro eu quero agradecer, Thalita, pelo convite. Uma honra estar aqui com a catarinense. Então vamos lá. Primeiro, a creatina é um composto naturalmente produzido pelo nosso organismo, mais precisamente pelo fígado, pâncreas e rins, através de 3 aminoácidos, a glicina, metionina e a arginina. Também encontrada em alimentos fonte de origem animal, aliás, que é carnes vermelhas, ovos, peixes. Esse suplemento que é tão falado e tão estudado, eu utilizo muito na minha prática clínica. E assim, Ju, você falou ali dos alimentos, né, que a gente tem hoje, que tem uma quantidade de creatina, mas quando a gente pensa em suplementação, a gente tá pensando numa quantidade maior, né, numa dosagem bem maior do que quando a gente consome nos alimentos, né? Por isso que hoje é uma substância tão importante de fazer a suplementação, né? Sim. Porque a concentração acaba sendo bem diferente, né? Normalmente o paciente chega no consultório, Thalita, e ele pergunta, mas se é produzido pelo organismo e se nós conseguimos adquirir através da alimentação, por que eu preciso suplementar? E aí que entra a parte técnica. A creatina, ela realmente é produzida pelo nosso organismo, mas uma parte dela é excretada pela urina e a outra parte volta para o nosso organismo. Os estudos mostram que para ter o resultado que nós buscamos com a creatina, tem que ser em média de 3 a 5 gramas. Por isso a importância de suplementar. Ô Ju, e uma pergunta assim que eu acho que você acaba recebendo bastante no consultório, né? Preciso fazer uma dosagem alta? Preciso saturar a creatina, né, em dosagens muito altas por um período ou não? Porque o que a gente acaba orientando sempre é utilizar todos os dias ali, né, de 3 a 5 gramas de creatina, mas existe algum tipo de protocolo nesse sentido que você acha que precisa de uma saturação, algo mais específico, um paciente mais específico? Depende. Eu, na minha prática clínica, eu sempre recomendo utilizar todos os dias para manter os estoques no organismo. Perfeito. Cada caso é um caso. Já utilizei saturação em alguns pacientes que buscam uma performance, aumento de massa muscular, mas normalmente eu mantenho a dose de manutenção. É o que a gente precisa todos os dias, né? Exatamente. E assim, a creatina, ela sempre foi muito conhecida no universo esportivo, né? A gente sabe que há muitos anos ela é utilizada para isso. Mas o que você acha que mudou no cenário atual de estilo de vida, de comportamento das pessoas que fez com que a creatina começasse a ser utilizada por todo mundo, assim, né? Por diferentes perfis. As pessoas estão mais conscientes de saúde. O que tu acha, assim, na prática clínica? Como que tu vê isso? Eu fico muito feliz porque há muitos anos atrás, primeiro que a prática de atividade física, exercício, nem era bem vista, né? Então, a creatina, por exemplo, é um suplemento que tem mais de 200 anos. Então, sabemos que ele já era utilizado por atletas. Então, realmente, a creatina sempre fez parte desse universo dos bodybuilders, das pessoas que praticavam atividade física. E hoje não. Por quê? Graças a Deus, muitos estudos, é um dos suplementos mais estudados do mundo e nós sabemos que as evidências apontam que a creatina ela tem muito mais benefícios do que somente ganho de massa muscular, força, performance. Então hoje ela está relacionada à melhora de doenças neurodegenerativas, no caso de idosos, a melhora da sarcopenia, mulheres no climatério que estão naquela fase de perda de massa muscular.
melhora do humor. Então, são vários os estudos. Assim, o que as pessoas sempre nos perguntam há alguma contraindicação? Quando a gente fala do ponto de vista da indústria, não há uma contraindicação porque a gente está falando de suplementação, né? Sim. Suplementação, ela é sempre destinada para indivíduos saudáveis, que a gente chama assim, né? Mas na prática clínica, tem algum tipo de perfil de paciente, algum exame que você pode ver que ele pode estar alterado e aí, por segurança, a gente faz ali uma redução do consumo da creatina ou evita por um período? Como que tu vê isso? Sim. Eu tenho pacientes que são pacientes renal crônico, insuficiência renal, que fazem tratamento conservador. Então, é um paciente que eu não indico a creatina. A creatina é um suplemento super seguro para um paciente super saudável, que estão com os exames em dia. Exemplo de um paciente que chega com alteração da creatinina, do CPK, do TGF. Então, é um paciente que eu não posso prescrever. Então, precisa de um atendimento multidisciplinar, analisar o que está acontecendo com aquele paciente para que ele utilize a creatina. Exato. E é importante também, acho que você deve olhar muito isso no consultório, qual é a indústria que você vai prescrever também, né? Qual é o tipo ali da creatina, né? Porque isso acaba influenciando muito na hora de fazer a suplementação com o paciente, né? Ter uma creatina 100% pura é o que a gente precisa. A gente precisa garantir isso, né? Então, ter este cuidado e trabalhar com indústrias que você já conhece é importante, né? Exatamente, porque hoje no mercado nós sabemos da alta taxa de falsificação de suplementos. Então, é importante verificar qual a empresa, a idoneidade, para não ter um problema de saúde. E para alguma nutricionista que nunca fez indicação, está começando agora, ela quer fazer a prescrição de creatina, qual é a sua dica? O que você falaria para essa nutricionista que está começando agora? Primeiramente, que não tenha medo. É importante estudar, entender. Thalita, a cada 10 pacientes que eu atendo, 9 querem saber sobre a creatina, utilizam. Então, é importante entender sobre o suplemento e não tenha medo. Buscar conhecimento. Exatamente. E hoje a gente vê várias formas, né, de creatina no mercado. Sim. Então, tem formas, né, diferentes, mas o que a gente mais vê hoje de indicação é a forma em pó mesmo, né? A forma tradicional, em pó, que a gente consegue ter estabilidade, consegue garantir ali toda a usabilidade do produto. Exatamente. Então, isso é importante também. E, Ju, pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber de você o que é ser fonte de saúde pra Juliana. Bem aberto, assim, na sua vida, no seu coração. O que é ser fonte de saúde pra ti? Olha só, você me pegou, mas quando eu me formei na faculdade, a professora perguntou qual o motivo de vocês estarem se tornando nutricionistas. Muitos falaram sobre dinheiro, faturamento, e a resposta que eu dei foi por amor. Eu amo cuidar da minha saúde, da saúde da minha família. E quando eu me tornei, eu era uma empresária, tinha 100 funcionários, eu abandonei tudo por este propósito de propagar saúde para toda a população. Então não tem outro nome a não ser amor. Ser fonte de saúde para você é ser amor. É isso, né? Obrigada, pessoal. Mais um podcast com a Ju e até o próximo. Muito obrigada.